Olá pessoal, bom dia a todos. Professor André, vamos hoje para mais uma aulinha de português falando sobre classe das palavras e também substantivo, tá? Eu vou seguir aqui os slides e a gente vai trocando uma ideia, batendo um papo sobre esse tema, né? Esse assunto extremamente importante. Vamos lá? O que seria então a classe das palavras? Pessoal, vamos lá. Na parte da gramática que estuda a classe das palavras é denominada de morfologia. Mas por que esse nome morfologia? Morfo vem do grego forma e logia do grego estudo. Então, na verdade, é o estudo da forma das palavras, tá? Então a gente estuda isso na gramática, estuda isso na língua portuguesa. Nós dividimos as palavras em uma série de classes para ficar mais fácil a compreensão e, claro, o entendimento também a hora que a gente vai estudar separadamente essas palavras, tá? Vamos lá então. Com base nos estudos morfológicos, nós agrupamos as palavras em 10 classes, tá? Gramaticais. Essas classes gramaticais recebem um nome, né? Que são os seguintes denominações: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, numeral, preposição, conjunção e interjeição. Cada uma dessas palavrinhas que eu falei aqui, pessoal, é uma classe gramatical. Então, quando eu pego uma frase, uma oração completa, dentro dessa frase eu encontro várias classes gramaticais, várias formas de palavra, tá? Encontro um artigo, encontro um substantivo, encontro um verbo, enfim, depende muito daquilo que eu estou falando, tá? Então deu para conseguir pegar esse ar. As classes gramaticais são exatamente essas que eu falei ali, que servem para o meu bom entendimento daquilo que eu estou trabalhando, tá? A primeira classe gramatical que a gente vai trabalhar, pessoal, é o substantivo, tá? Ah, mas eu não sei o que é isso, sabe? Tu já viu isso em algum momento da sua vida, o substantivo. Quer ver? Olha que interessante, pessoal. Conceitualmente falando, substantivo é a classe que dá nome aos seres. Tudo aquilo que tem nome, o nome é o substantivo, tá? Mas não propriamente somente seres, tá? Ele dá nome a estados de espírito, a sensações, a personagens, enfim. Tudo aquilo que tem uma denominação, essa denominação a gente chama de substantivo, tá? Por exemplo, eu posso denominar nome de coisas, pessoas, de animais, de lugares, de vegetais. Tem um exemplo ali, ó. Livro, cachorro, orquídea, Mônica, Joinville. Nome de ações, estados, qualidades, tá? Trabalho, corrida, tristeza, beleza, altura. Tudo isso é uma denominação de alguma coisa. Se tem denominação, substantivo, tá bom? Simples, né? Mas dentro dos substantivos, pessoal, para que eu possa melhor compreendê-lo, a gente tem uma classificação, que é a classificação dos substantivos, né? Olha que interessante. Vamos começar com o substantivo simples e substantivo composto. A gente vai trabalhar sempre de dois em dois para ficar mais fácil o entendimento, tá? Substantivo simples reúne palavras que apresentam somente um radical, ou seja, formado por apenas uma palavra. Olha ali: gato, calor, chuva, mar, pedra, passeio, tá? Uma palavra apenas, substantivo simples, tá? Um radical. Já o substantivo composto, ele reúne palavras que são formadas por dois ou mais radicais. Por exemplo, segunda-feira. Reúne a palavra segunda e reúne a palavra feira. Juntos, elas querem dizer outra coisa, por isso a denominação substantivo composto. Guarda-chuva, palavra guarda, palavra chuva. Juntos, outro produto, outro elemento, né? Substantivo composto. Guarda-roupa, mesma coisa. Aí você pode me questionar assim: mas professor, é só quando tem hífen? Não, pessoal. Olha o exemplo: girassol. Estão vendo? Palavra girar com a palavra sol. Então o girassol é formado através dessas duas palavras. Então é um substantivo composto. Planalto, plano e alto. Passatempo, passa e tempo. Então são palavras que não têm hífen, mas que também são compostas. Agora, claro,
Atenção, para ser um substantivo composto sem o hífen, é necessário que sejam uma junção de duas palavras com significado, né, pessoal? Então não adianta você inventar a palavra. Se as palavras tiverem significado e juntas derem origem a uma nova palavra com significado, é um substantivo composto, tá? Então ficou fácil, substantivo simples e composto. O próximo que a gente vai falar é do substantivo comum e próprio. Olha que interessante. Substantivo comum são palavras utilizadas para nomear seres, tá bom? Da mesma espécie, de forma genérica. O que isso quer dizer, André? Pessoal, ó, eu vou denominar, nominar uma fruta, uma pessoa, um animal, sem especificá-lo, tá? Lembrando que essas palavras são sempre escritas com letra minúscula. Por exemplo, mulher. Eu não estou especificando qual mulher. Então é um substantivo comum, é uma mulher. Cavalo, mesma coisa. Não estou denominando o cavalo. É apenas cavalo. É algo comum. Entenderam? Então, o substantivo comum, ele denomina os seres sem especificá-lo. Agora, o substantivo próprio, aí é diferente, ó. Ele nomeia os seres da mesma espécie, só que especificando esses seres. Por exemplo, ó, essa cidade é bonita. Substantivo comum, tá? Itajaí é bonita. Ó, acabei de dar o nome próprio. Então, todo substantivo próprio ele é escrito com letra maiúscula porque ele está especificado, tá bom? Tranquilo essa aqui também, né? Próxima. Substantivo concreto e abstrato, pessoal. O que é o concreto? Vamos lá. Reúne palavras que indicam tudo aquilo que possui uma existência própria e não depende de outros seres para existir. Ele é concreto. Então, ó, professor, mãe, fada, fantasma, livro, tudo isso existe, tá bom? É concreto. Então, posso vê-lo, né? Posso senti-lo. Agora, o abstrato, olha que interessante o abstrato, cachorro aqui. São termos que nomeiam ações, estados, qualidades. Sempre dependem de outro para existirem. Por exemplo, viagem. Não existe, a viagem não é concreta. Existe o ato de viajar, mas o nome viagem não é concreto. Amor, sabemos que existe, mas não é concreto. Saudade, alegria, ilusão, tá? Então, o substantivo concreto, ele existe propriamente por si só. O substantivo abstrato necessita de alguma coisa para a sua existência, tá bom? Depois a gente tem o substantivo primitivo e o substantivo derivado, pessoal. Simples também, olha que interessante. Primitivo, derivam de outra palavra, aliás, desculpa, não derivam de outra palavra, tá? Ou seja, essas palavras existiram, nasceram de uma adaptação de línguas anteriores à nossa, como grego, latim, entendeu? Então, são palavras na língua portuguesa que não se originam de outras palavras, elas originaram-se de variações linguísticas que aconteceram ao longo da evolução cultural, tá? Então, por exemplo, casa, livro, folha, flor, pedra, tá? São palavras que existem por existir, claro, derivando de outras variações linguísticas. Já o substantivo derivado, eles são criados a partir de outras palavras primitivas. Exemplo, casarão. Só existe a palavra casarão porque ele deriva da palavra casa. Então a palavra casa seria a palavra primitiva. O casarão seria a palavra derivada. Livreto deriva de onde? Do livro. Folhagem, da folha, né? Eu dei mais um exemplo aqui, ó. Florido deriva da flor. E tem um monte, entendeu, pessoal? Você pode pegar aí vidraceiro, deriva do vidro, tá? O importante é entender o contexto. Primitivo já existe, derivado deriva do primitivo, tá bom? E por fim, a gente tem o substantivo coletivo, pessoal, que são palavras, aqui é muito interessante, cara, olha, são palavras escritas no singular, ou seja, são apenas uma palavra escrita, que denominam ou que representam um agrupamento de coisas, pessoal, pode ser de animal, de pessoa, de planta, de livro, não importa. O substantivo coletivo, com uma palavra, eu represento uma quantidade grande de pessoas, ou daquilo que eu quero dizer.
Por exemplo, quando eu denomino família, eu estou utilizando uma palavra para representar um conjunto de parentes. Plateia, um conjunto de espectadores. Boiada, um conjunto de bois, e assim por diante. Cardume, um conjunto de peixes. Então, o substantivo coletivo ele é muito fácil de entender, tá? É uma palavrinha apenas que vai representar toda uma representação de um público em geral, entendeu? Por exemplo, molho de chaves, né? Alcateia de lobos, manada de boi. Então, enfim, você vai analisando e descobrindo quais são os coletivos de cada substantivo, tá bom, pessoal? Tá aí, então, esses foram o substantivo, tudo aquilo que dá nome aos seres e a divisão de cada classe, né? Pra gente poder mais ou menos entender. Beleza, pessoal? Tá aí o vídeo. Qualquer dúvida, pergunte para mim nos comentários ali e estou sempre à disposição para respondê-los. Muito obrigado e até a próxima aula.